Bem-vindos ao ForLab, o podcast da ForSee Bilingual Academy. Eu sou a Aline Rios e hoje comigo estão a Roberta, coordenadora de High School, Juliana, diretora pedagógica, e a Sara, idealizadora e mantenedora da ForSee Bilingual Academy. Em um episódio da série Big Little Lies, uma criança desmaia em sala de aula em uma crise de ansiedade após uma conversa sobre a crise climática. No fim da discussão, a turma concluiu: "We are doomed", estamos condenados. De um lado, o medo do fim. De outro, a negação. Mas a verdade é que a crise climática nos atravessa em muitos níveis, no planeta, nas comunidades e em nossa saúde física e mental. Como falar sobre algo tão urgente sem ser nem alarmista e nem negacionista? O episódio de hoje é sobre esse equilíbrio, entender, sentir e agir diante da emergência climática. Em novembro, o Brasil cedia a COP30, a maior conferência do mundo sobre mudanças climáticas. E o nosso dilema é claro: como transformar grandes eventos globais em aprendizagens reais que inspirem mudanças de atitudes em alunos, famílias e professores. Bem-vindas! Obrigada. Legal. Obrigada. A gente vai começar aqui o nosso primeiro bloco com entender. Nós vamos entender o que é a COP30 e por que ela importa. E nós temos aqui o vídeo do nosso professor de geografia explicando um pouquinho sobre esse evento. Vamos ouvir? Olá, amigos e amigas da ForSee Learning, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, professor de Geografia aqui da Escola ForSee, e hoje nós vamos falar sobre a COP30. A COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, é um encontro que acontece todos os anos com a maior parte dos líderes do planeta Terra, onde esses líderes estão discutindo soluções para reduzir os impactos do aquecimento global. A edição de número 30 vai acontecer em 2025 aqui no Brasil, na cidade de Belém, no estado do Pará. Uma escolha simbólica, porque todos sabem, a Amazônia é um dos maiores patrimônios ambientais do planeta Terra e, ao mesmo tempo, extremamente ameaçado. Trazer esse debate para a escola é essencial. Nós estamos falando do futuro, da justiça climática, da justiça social e também do papel que cada sociedade tem diante da crise ambiental. Então vamos juntos, faço esse convite para que possamos entender um pouco mais sobre o que está em jogo dentro dessa conferência e o que realmente importa para todos nós. O que fica sobre essa explicação que o professor Rodrigo nos deu? O que vocês podem dizer sobre a COP30 e esse grande evento? Acho que fica a importância de trazer algo para o Brasil. De fato, às vezes nós não percebemos quanto que o Brasil está na conversa dos outros países, e isso é algo que um privilégio de ter a conversa acontecer aqui, para que nós colocamos a pessoa mais perto à realidade brasileira. E aí, como o COP é para essa compreensão compartilhada, nada melhor de ter e receber a pessoa aqui. Agora, o que me chamou a atenção no vídeo é justiça social. Como que estamos falando de clima e falar de justiça social? E como tomar muito cuidado da maneira, a responsabilidade na sala de aula apropriada para a idade. Mas, de fato, quando nós falamos que algumas coisas que nós temos que fazer para mitigar o clima, eles tiram direitos de algumas pessoas. Então, se falamos, não, Brasil, você não pode cortar árvore, então a vida extrativista existe, é uma realidade. Então, como que nós podemos ajudar a pessoa que não pode ter essa renda mais? Como explicar isso? Então, tem coisas importantes e tem um problema de imagem no Brasil, e às vezes de extremos, não? A agricultura no Brasil é muito importante. Nós temos uma possibilidade de terra, sol, chuva. Nós exportamos fotossíntese. E essa fotossíntese já virou proteína para o mundo inteiro. É uma importância, é uma potência. Nós temos muita abundância. A grande maioria da agricultura brasileira, ela é feita com
capricho de olhar as leis que temos, de fazer a coisa correta, com produtividade e um olhar muito importante. Então, eu acho que essa justiça é da mesma coisa. Então, onde que nós vamos fazer a cultura? Então, Belém, por exemplo, eles vão lá no Belém. Eu estava com pessoas no Belém recentemente. Vaca de Belém, ela tem chip. E o chip mostra onde ela pastou. Ela pastou na floresta amazônica? Não! Pastou no lugar que recentemente foi cortado? Também não. Então, o GPS do mundo, conseguimos rastrear as coisas. E conseguimos dar informações aos nossos clientes do outro lado do planeta que quer saber onde está a providência está vindo e do sua carne, por exemplo. Então, a coisa é complexa. E ela tem a justiça social do indivíduo extrativista e do país, e do outro país. O que eu posso fazer? O que você vai fazer? Então, o que me chama a atenção é a palavra que parece que não tem nada a ver com o clima, mas temos que tomar muito cuidado na maneira que isso é abordado na sala de aula. E eu penso que o vídeo também nos chama atenção sobre a importância de trazer isso para a sala de aula, como a Sara colocou. Não a questão da discussão do COP30, da COP30, por que ela existe aqui no Brasil, e a visão de que o individual que eu faço no dia a dia é uma discussão, mas o que está sendo discutido no mundo é uma discussão importante para esses alunos. Então, quando a gente fala de leitura, é uma leitura de mundo, entender o que está sendo compartilhado, que compreensão é essa que está querendo, onde que nós queremos compartilhar, que compreensão é essa que está querendo ser compartilhada, né? Então, acho que o vídeo traz também essa questão de, para mim, vamos lembrar que está acontecendo isso no nosso país por uma razão específica e nós não podemos deixar de trazer isso para a escola. Agora, sim, com uma leitura de mundo crítica e não extremista no sentido de com ansiedade ou com negação ou com politização, mas sim uma leitura crítica e de ação, de olhar, entendimento, compreensão e ação. Acho que é isso. É um assunto complexo. A gente não pode simplificar para trazê-lo à escola, né? A gente tem que adequar as idades às quais a gente está trabalhando, aos níveis de entendimento que a gente está trabalhando, mas a gente tem que trabalhar essas situações nas complexidades que elas têm. Né? Todos nós temos dilemas do ser humano, do indivíduo. O que é bom para mim, talvez não é bom para você. O que é bom para mim agora, talvez não é bom para mim amanhã. Então, essa conversa de como tomar decisões e entender da outra perspectiva de outras pessoas me ajuda a entender o mundo. Isso é uma conversa importante que dá para ser feito na sala de aula sobre o que aconteceu no parquinho, sabe? Dá para fazer várias coisas. A gente sempre fala muito aqui sobre a educação para além dos muros da escola, né? Eu acho que isso é primordial quando a gente está falando desses grandes eventos. Roberta, como os professores podem estar atentos aos calendários, né? O calendário do mundo e abrir espaços a esses debates que conectam a escola ao mundo real? Sim, os professores eles têm que estar atentos a esses calendários porque eles vão fazer uma ponte do que está acontecendo, né, esses temas que estão sendo discutidos para a sala de aula, com propósito. Então, eles vão pesquisar os objetivos, o que está sendo discutido e contextualizar, trazendo discussões, às vezes as discussões de um vídeo curto para eles debaterem a realidade de um outro lugar, de uma outra comunidade, e até mesmo sobre a comunidade. Quais são os temas que incomodam os alunos nos locais em que eles estão? Começar pequeno, entendendo a sua realidade e conseguir comparar a sua realidade com outras, porque às vezes você está comparando uma realidade de um país que está num determinado clima e bioma com um outro que está querendo dar uma opinião sobre aquilo e as possíveis soluções ou discussões, elas não vão seguir o mesmo caminho. Então, o professor ele tem que trazer essas discussões
para o aluno também conseguir entender quais são essas diferentes realidades e poder ver quais são as ações específicas que eles conseguem trabalhar, né? Dentro dos projetos, dentro das aulas de, por exemplo, atualidades, dentro dos eventos que a gente trabalha, né, com os alunos no ambiente escolar. E entender que esse micro ele também representa a parte do macro, né? Então, o aluno, o professor, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo para trazer isso. Penso que essa escuta, o que o aluno sabe sobre esse assunto, e dá espaço para falar que o aluno sabe e sente, e depois vai colocando, mas é um espaço e dá tempo para essa discussão e parar e dar importância, né? Eu penso que a gente sempre fala muito sobre a questão do muro entre o mundo e a escola, né? Porque às vezes a escola, ela tá cuidando de um assunto que parece que é paralelo ao que está acontecendo no mundo. Então, o professor tem um papel essencial de olhar para o que está acontecendo no mundo, realmente dizer, não, isso é a massa do que a gente precisa discutir, e tudo que a gente aprende faz sentido porque nós vivemos neste mundo, e o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso compreender de um modo diferente. Então, essa ligação sobre o que está acontecendo, as discussões que são essenciais para a minha comunidade, para mim e para a comunidade global, se o professor não fizer essa ponte, corremos o risco dos alunos ficarem numa bolha, de não conseguir furar esse olhar para entender o que está acontecendo em outros lugares. Assim, a matéria, por exemplo, comum na sala de aula é ciclo da água, não? Bem no começo tem tudo a ver com esse assunto. Exato. Então, mas às vezes nós fazemos o ciclo da água e fala de evaporação, e fala de chuva, etc. E está acontecendo uma coisa sobre clima, mas não liga que esse ciclo tem a ver com clima. Então, não faz essa amarração de que isso tem a ver com a vida sistêmica que nós moramos, onde nós estamos nesse mundo e como que nós interagimos com as decisões no dia a dia por causa dessa compreensão. É interessante porque, assim, eu me lembro de uma situação em que uma aluna, nas séries iniciais, a gente percebeu, assim, ela começou a perguntar como é que a água chegava na torneira. Porque era discussão sobre o ciclo da água, né, e como que chegava na torneira. E aí, fomos trabalhando desde desde lençóis freáticos, ciclo da água, tudo era... Só que hoje, a gente tem uma situação, por exemplo, na cidade, tem uma situação de falta de água. Então, por que essa água não chega na torneira hoje? É uma pergunta. E o que isso tem a ver com as mudanças climáticas? Sim. Né? Se tem ou não. São perguntas para a gente fazer, né? E o que nós, como seres humanos, que é super importante, mudando o assunto um pouco, a importância do humano de tomar decisões e mitigar, certo? Então... O que nós podemos fazer se falta água? Nós podemos consumir menos. Nós podemos... Onde que nós consumimos? São decisões. Agora, podemos criar reservatórios? Podemos fazer outras coisas? E no passado, as pessoas mudavam de um lugar para outro, porque não tinha a possibilidade. Então, tem vários ganchos para puxar... para uma compreensão talvez mais holística sobre os assuntos, não? E várias disciplinas, conexões orgânicas mesmo. Então, como o professor que vai trazer essa realidade, por exemplo, um professor de matemática, ele pode trabalhar o cálculo da pegada de carbono, né? Então, tá relacionado ao que nós estamos emitindo aí de poluição, o que a gente está fazendo aqui que afeta. O professor de português, por exemplo, né, vai escrever uma carta aberta a um chefe de Estado, vai trabalhar essa questão, o que está acontecendo com a falta de água, vamos cobrar as pessoas, vamos entender o processo. Né? Então, trazer essa realidade, o profissional ele tem que estar realmente, né, alerta a tudo que está acontecendo, porque
é orgânico. Né? Sim, e aí a gente viu tantos conteúdos que a gente tem para trabalhar em sala de aula, como eles podem servir a um assunto maior, que vai do interesse, que vai da realidade, do que eles estão vendo, do que eles estão sentindo. Então aí a gente pode trazer as nossas rotinas de pensamento para estimular que eles pensem sobre isso, e também sobre o que eles sentem em relação a esse assunto, né? Porque além das evidências científicas e do que se lê sobre as crises e emergência climática, tem o que a gente está sentindo. Né? Então, abrir a torneira e não tem água, por que isso acontece? Então, depois da compreensão... E tomar cuidado sempre de que isso é uma coisa momentânea e que nós, como seres humanos, temos maneiras de mitigar isso. Exatamente. Mas não ir para o doom, não. Não tem mais. Não tem mais, não tem nem motivo de discutir, porque é tudo... Ao contrário, né? E esse vem o nosso segundo bloco, que é o cuidado com o sentir. Então, compreendemos e o que sentimos em relação a isso. Primeiro, eu vou só retomar a sua fala de... Vamos lembrar que, além da discussão sobre o assunto, nós estamos na escola também ensinando a discutir. Então, essa questão de ouvir os diferentes pontos de vista, o que cada um pesquisou, o que cada um sabe sobre o assunto, como a gente aprende junto e como esse aprendizado ele é rico porque ele é coletivo, isso também é parte do que nós estamos ensinando na escola. E às vezes é essencial, na verdade, ao meu ver. Então, nós temos que lembrar que a discussão sobre a mudança climática ela é extremamente importante e com ela nós estamos ensinando habilidades de discussão, de compreensão, de chegarmos a ações que são importantes de modo coletivo. Porque tem o que eu posso fazer individualmente, mas nós precisamos de ações coletivas. E temos um papel essencial de ajudar a levar esses alunos a pensarem que não é estudar e saber sobre isso para entrar numa ansiedade de que eu não posso fazer nada e aí sai numa ansiedade coletiva. E nem, não, isso não existe no modo da negação. Mas sim existem possibilidades e existe um futuro que pode ser positivo. Eu posso fazer diferença para que esse futuro seja melhor. Sim, e aí isso traz esperança. E a esperança é essencial. Né? Essencial de que todas as discussões... estamos empoderando os jovens de olhar para o futuro que eles querem, sentir que eles têm capacidade, que os outros seres humanos juntos temos capacidade de alterar as coisas para melhor, de construir alternativas. Então, essa discussão e essas alternativas, essas possibilidades, e às vezes, eu vejo o professor falar, eles vêm com coisas malucas. Deixa criar o que parece maluco hoje, não... Que era maluco 50 anos atrás, não é mais. Então, nós temos coisas de ficção científica que hoje é real. Então, deixe eles explorar, imaginar também soluções. Nem tudo tem que ser exatamente perfeita. Não é isso a ideia. A ideia é criar alternativas na discussão. Né? Então, estudamos o passado, falamos sobre o presente e a capacidade de imaginar futuros, que é o que a gente quer, né, fomentar aqui com os nossos alunos e a nossa comunidade escolar. Né? Você falou um pouco de discussão, Ju, e aí eu queria trazer para a Roberta, a gente tem algumas simulações de debates aqui na escola que a gente tem aqui dentro e também para fora. Você pode falar um pouquinho desses cases que a gente tem, dessas simulações? A gente trouxe a COP30 como um mote para falar sobre as emergências climáticas. O que outros eventos trazem para dentro da sala de aula? A gente trabalha com as simulações da ONU, já fizemos também a simulação do G20, né, com objetivos diferentes. O G20 ele vai trabalhar mais questões políticas, né, e a simulação da ONU, ela trabalha com todas as ODSs e trabalha com diferentes habilidades dos alunos. Então, habilidades cognitivas de argumentação, de pesquisa, habilidades emocionais de você poder lidar com o outro, empatia, entender a realidade do outro e se colocar no lugar do outro, né? Habilidades de comunicação, como oratória. Então, a gente pensa em todas essas habilidades que a gente pode trabalhar com os alunos e nos temas de
discussão em interesses globais ligados às ODSs. Então, quando a gente trabalha a simulação, esses alunos eles vão se colocar no lugar de um outro país, discutir temas que podem ser desde questões climáticas, saúde, segurança, direitos humanos. Eles vão trabalhar como se fossem os chefes de estados, representantes, estudar sobre esse tema e defender soluções como se fossem representantes daquele país. Então, por exemplo, um ano nós fomos representar Belize, e Belize estava passando por uma crise interna, né, de censura e tudo mais, e nossos alunos tinham que defender o porquê o governo, né, entendia que aquela era a melhor situação. Então, você defender um ponto de vista que não é o seu, exige muita empatia, muito estudo, né, e entender que essa realidade, ela está afetando as outras pessoas também. Então, quando a gente faz essas simulações, o aluno, ele trabalha em grupos, aí ele vai para uma simulação, seja aqui na ForSci, que é a nossa ForSci Moon, que é a nossa simulação local. Trabalhamos também com a FAMUN, que é uma simulação regional, lá em Campinas. Os alunos eles têm comitês em inglês e em português e trabalham com um formato de resolução que ele sai do zero, né? Mas ele chega num consenso. E a gente vai também para simulações internacionais lá em Nova York, com alunos de mais de 70 países, em que lá eles realmente trabalham com votação. Então, os países que têm mais poder e participam de mais comitês, eles têm mais poder de voto. E as resoluções lá, depois que você é ou um signatário ou um sponsor de uma ideia que foi para frente, essas resoluções elas vão para os chefes de Estado da ONU, né? Então, realmente, eles acabam tendo voz. A ONU, né, as simulações da ONU feitas hoje no mundo todo, elas são comitês futuristas. Elas ainda não são comitês da ONU, mas são comitês futuristas, e os jovens estão provando que, através da Voice and Choice, eles conseguem, sim, impactar o mundo com as ações deles. Eu queria só complementar que, assim, para chegar nesse nível de discussão, existe uma base e, a princípio, nós precisamos, assim, que os alunos percebam, reconheçam e reflitam sobre isso. Então, desde a educação infantil, é possível dar base de conhecimento, reflexão e ação sobre isso. Desde quando nós estamos observando o clima, porque a gente faz lá o gráfico do clima em diferentes dias, desde os nós medimos o desperdício do refeitório e o que impacto que isso tem, desde a compostagem, desde a visita que a gente faz ao prédio, e por que quando a Sara idealizou esse prédio, fez pensando também na sustentabilidade. Então, são ações diárias que vão mostrando, e é possível fazer, para que esse aluno chegue com um nível de reflexão que traz pertencimento e traz também protagonismo. Acho que isso é importante para a gente lembrar. A gente tem, por exemplo, em eventos, nós temos uma preocupação de o que nós vamos fazer com esse lixo que é produzido, por exemplo. Nós temos um grupo de professores hoje que olham para isso, que optam por olhar para isso, para conscientização. Então, são ações que vão acontecendo, tem ações pontuais para essa discussão, mas são ações diárias que devem ir acontecendo para que não seja simplesmente é uma discussão que aconteceu pontualmente aqui. Não pode ser. Ela permeia o currículo da escola, Isso. mas também o dia a dia, né? E traz para dentro da comunidade escolar as discussões sobre o que tem sido feito. E as soluções. E a ação. Porque o que nós queremos é gente que queiram colaborar, que queiram compreender. Então, toda essa conversa de como você sabe mais sobre o assunto, se tem a rotina de pensamento, o que eu já sei sobre isso, o que eu acho que eu sei, sabe? Depois, precisamos ver que mais que nós não sabemos. É importantíssimo que eles entendam que eles também têm coisas que eles não sabem. E assim, pelo mais que eu estudo, eu preciso de outras vezes para me explicar alguma coisa, porque é um ponto de vista diferente. Isso parece tão pequeno, mas tão importante.
A gente estava falando aqui um pouco do indivíduo e das ações do indivíduo dentro de um sistema. E sabemos que a escola não muda o mundo sozinha, ninguém muda o mundo sozinho. Mas a gente pode acender, então, aí as primeiras faíscas para essa mudança e para essas mudanças que a gente quer espalhar pela sociedade. Então, a gente faz isso através de iniciativas com os alunos, de protagonismo do aluno, e como a Juliana trouxe, desde o infantil até chegar nas simulações ali que o ensino médio participa. Sara, Juliana, vocês têm alguma ideia para compartilhar de como envolver as famílias e as comunidades para que a escola seja um polo de mobilização para práticas sustentáveis? Posso começar? Primeiro, então vamos lá. Todas as ações que são feitas com os alunos, elas tendem a repercutir na escola, né? Na família. Então, em inglês a gente fala ripple, né? Que a pedrinha que você joga vai. Então, nós sabemos que o impacto na família, ele vem por meio dos alunos, querendo ou não, certo? Então, eu acho que essa é a primeira questão. A outra questão que eu queria trazer em relação a isso é que a escola, ela é um laboratório social. Então, o que acontece fora do mundo, ela se replica aqui, querendo, coisas que nós queríamos que replicasse, coisas que nós não queríamos, mas que nós temos que intervir. Então, o modo que a gente intervém e o modo que a gente olha para soluções, eles vão também repercutir fora, porque eles tiveram esse laboratório aqui. Então, nós esperamos que os nossos alunos, aonde eles estiverem, levem essa visão e possam repercutir. Além disso, nós podemos ter ações na comunidade. Então, hoje a gente tem eventos, nós temos uma associação que pensa sobre como nós vamos envolver a comunidade de modo sustentável e como nós vamos poder ir em diferentes lugares, tanto aqui na nossa cidade, quanto no nosso país, quanto no mundo, e agir em relação a isso. Então, vou dar um exemplo lá, nosso projeto Partilha, que é um projeto da 3ª série do médio, em que eles escolhem uma comunidade do país para estar lá, conviver e passar um tempo lá. Eles vão em ecossistemas, em outra paisagem, em outro ambiente, e lá eles descobrem que não tem onde descartar o lixo. Que a solução que aquela comunidade está achando é queimar o lixo. E aí? É uma boa solução? Não é uma boa solução? Como é que chega aqui para coletar o lixo? Então, isso leva para lá um pensamento que eu entendo que impacta e traz para cá, para as famílias e para a comunidade que a gente está, também um pensamento e um olhar sobre o assunto. E nós temos também vários pais muito engajados, né, que a gente trabalha convidando eles para compartilhar as experiências com os alunos. Então, toda vez que surge algum tema de interesse, né, de discussão e conscientização, a nossa comunidade ela é convidada, primeiramente, para participar com essas palestras, workshops que a gente trabalha, discussões de livros, cafés com a direção. Então, todos esses temas que têm a ver com a comunidade, com os pais, eles têm muito espaço para poder vir aqui discutir, trazer e compartilhar também a expertise deles, né? Acho que tem a ver com espaço e tempo e convite, não? Então, fazemos, quando tem tópicos novos, nós convidamos pessoas para compartilhar e nos ajudar a entender. Então, tem os pais, mas também nós temos faculdades aqui em torno, nós temos os próprios políticos, nós temos várias pessoas, e aqui na escola nós entendemos é natural convidar essas pessoas para vir compartilhar aqui e fazer parte da discussão. É natural de nós fazermos uma viagem curta, às vezes de ônibus, para visitar algum lugar e entender melhor, mesmo dentro da nossa comunidade. Então, falando de meio ambiente, de onde vai o lixo? Ou como que coloca? De onde vem a água? São as coisas básicas. Mas onde que a curiosidade te leva? Estimular esse espaço para curiosidade e falar, nossa, nós podemos saber mais trazendo alguém. Então, penso que toda escola tem gente que às vezes o professor não quer fazer uma coisa e fala, eu não sei nada disso. Eu vou falar. Então, assim, eu pergunto, quem em volta de você
pode ser um parceiro? Quem pode ser um recurso? Então, uma coisa que nós ensinamos aqui é olhe para os recursos para resolver as coisas. O professor é um recurso, o livro é um recurso, a internet é um recurso, mas outras pessoas, pais são recursos. Mas onde são meus recursos? Porque entendemos de que eles precisam ver a um lado que é o problema que eles enxergam, eles só vão enxergar melhor compartilhando e ouvindo os outros, e a solução raramente vai ser com uma pessoa única. Então, nós ensinamos como colaborar e ouvir. Então, coisas práticas. E aí a gente chega no nosso quarto bloco, que é de práticas, de mão na massa. Então, para o educador, para o gestor que está nos ouvindo, e aí quero trabalhar esse assunto, quero falar sobre sustentabilidade, ambiente, emergências climáticas dentro da minha sala de aula. Que dicas práticas a gente dá? Eu acho que a gente pode começar do sonho. Então, se quiséssemos fazer uma simulação de COP30 numa escola, quais são as dicas? E aí depois a gente passa para aqueles... Quais são os 3% de inovação que a gente consegue? E aí a gente dá algumas dicas de como trazer isso em momentos menores e possíveis. Primeiramente, a gente tem que pensar numa equipe multidisciplinar, né? Porque o tema ele vai permear uma equipe multidisciplinar com professores... Quais são os recursos? Recursos disponíveis e tudo mais. E você pode começar pequeno, trazendo discussões de temas, de notícias, um pequeno vídeo, né, para sua aula, caso você não tenha muitos recursos. Comece esse debate, trazendo soluções com os alunos, pesquisa, monta um mural de conscientização, por exemplo, um mural na escola em que as pessoas têm que responder essas perguntas, né? Trabalha com algum tipo de comunicado também, olha, isso foi que a gente estudou e trabalhou. Então, começando pequeno, caso você não tenha muitos recursos. Caso você já tenha mais recursos, você pode fazer uma simulação na sua escola. Então, você se prepara com um número pequeno de países, por exemplo, pequenos temas mais pontuais, quem sabe economia, meio ambiente, segurança, você afunila um pouco mais os temas, né? Tira dos alunos quais são os temas que eles gostariam de estudar. Então, primeiramente, é ouvir o que eles têm de inquietação. E aí você vai trabalhar com essa equipe multidisciplinar para ir atrás das evidências, das informações e dos dados. E como cada país, ele se posiciona em relação àquele tema, né? E aí você vai trabalhar com pequenos debates, você começa com uma estrutura mais reduzida, quem sabe um dia, né? Ali, uma manhã, quer aumentar um pouquinho mais, convida outras escolas, né, então da sua cidade para trabalhar. Então você pode começar assim, com pequenos debates, vídeos ou temas na sua sala de aula e ir trabalhando em temas, né, maiores. Pensando também. aí no universo da escola, né? Então, se a minha escola nunca fez um debate, uma simulação de debate, que time de professores eu poderia trazer para o meu lado primeiro para a gente fazer essa simulação? Estou pensando assim, o professor de português pode ajudar com o texto. Aí eu tenho uma nota de texto do meu aluno. E que outros professores? Depende muito do tema, mas basicamente os professores de geografia, história, português, inglês, até os professores das áreas de biológicas, né, dependendo do tema, física e química. Então, professores que realmente têm uma paixão e estão curiosos e querem realmente aprender, né, e mergulhar naquele tema. Porque, assim, esses temas, eles vão permear, às vezes, um tema de justiça social está ligado à ecologia. Às vezes, a justiça social está ligado à biologia com uma questão de medicamentos, por exemplo. Então, vai muito, eu acho que, do olhar do gestor ali para ir puxando essas pessoas que têm os interesses, né, baseado na vontade dos alunos. E eu acho muito legal quando a gente está trabalhando por projetos e que os alunos começam a pensar nas perguntas que eles têm e aí eles acham que o projeto deles está em uma ou duas áreas. E aí eles percebem que não, eles têm que mobilizar outras áreas de conhecimento. Então, às vezes a gente acha que vai começar só com isso, mas a gente vai precisar mobilizar outras áreas e aí que o aluno percebe o quanto o mundo é interdisciplinar. Mas é um bom ponto de como
engajar primeiro os professores, não? Às vezes começa primeiro para um gestor, às vezes começa com vontade de algum professor. Como é a escola e como que a escola se organiza para ter o tempo e espaço para boas ideias? O tempo e espaço para ter momento. Então, no nosso caso prático, nós temos tempo dentro do grade para projetos. E esse é um momento onde todos os professores estão disponíveis, não estão dando uma aula, uma matéria necessariamente planejado só para eles. Eles sabem que eles têm um tempo que é para coletivo e vai ser para um projeto. Então, isso ajuda. Agora, se você não tem isso, aí a pergunta é... E às vezes nós temos que fazer essa negociação. Quanto tempo de cada aula de cada um vai abrir tempo para isso? Então, é isso. Aí, às vezes, vamos fazer no contraturno. Quem pode ficar? Então, tem umas coisas logísticas e de gestão para fazer. E tem uma parte de gestor. E os professores, eu acho, por mim, lembrar porque eles escolheram ser professor. Lembrar porque eles apaixonaram por esse assunto. E lembrar que se eles vão inspirar um outro aluno, a atualidades, a vida real, a escolha do futuro deles, vai ser com um projeto, provavelmente, muito mais do que uma coisa mais seca. A mais seca é mais rápido, é mais fácil. As pessoas acham que fazem uma garantia de conhecimento. Mas o projeto, ele envolve. Então, a primeira coisa é como envolver os professores e que cada um fala, vamos apaixonar por esse projeto junto? Vai ser uma coisa da escola, não de um professor ou outra? Vamos mostrar que isso é importante porque nós estamos participando no mundo? Eu acho que parte de uma coisa bem no começo, né? Eu também fico pensando, como a Sara, em escolas e professores profissionais que não têm a estrutura que a gente tem, que temos um tempo reservado para a escolha do aluno dentro deste tema e para desenvolver projetos, né? Mas eu sempre penso que, primeiro, começa em nós. Seja curioso. O que você quer saber sobre o assunto? Vai atrás, estuda. Você vai ficar com vontade de saber mais. Então, a primeira coisa é essa, seja curioso. A segunda, talvez, buscar parcerias de quem também está curioso e querendo saber sobre o assunto. Porque é mais difícil você convencer o outro de que aquilo é importante do que você falar, não, você acha que isso é importante, então vamos trabalhar juntos. Então, veja quem são os seus parceiros aí e começa com eles, já que nós estamos falando dos 3% que eu quero escolher, né? Qual é o meu primeiro passo? Eu faria isso, assim, primeiro eu sou curioso, depois quem que tá afim de fazer isso? Porque eu sempre falo que o temperinho do querer faz muita diferença. Então, claro que a gente pode despertar isso no outro, mas se eu tenho que começar, de repente eu começo com quem já está tão curioso quanto eu ou gostaria de fazer isso. Outro ponto importante é olhar para a faixa etária com a qual você trabalha. Então, nós temos, como eu disse, desde o infantil até o médio, todas as faixas etárias a gente tem algo a trabalhar sobre o assunto, sobre a COP30, sobre as mudanças climáticas. Porém, nós sabemos que os mais novos são muito mais concretos, então nós precisamos olhar de uma maneira mais concreta, e os mais velhos vão chegar a uma reflexão mais abstrata. Todos podemos chegar a o que nós vamos fazer, nós temos possibilidades e temos esperança em um futuro possível, podemos agir para mitigar algumas coisas, para mudar algumas coisas. Então, olha para a faixa etária que você trabalha. E se você se você não sabe trabalhar com projetos, você nunca trabalhou com projetos, pesquisa como trabalhar, porque acho que vai fazer diferença na sua vida do seu aluno, mas talvez começa com uma das rotinas que a gente usa muito, que é o KWL, né? Começa com o seu aluno assim, o que você já sabe sobre o assunto, o que você gostaria de saber, que é o K é o know, o que você já sabe, né? O W, o que você want, o que você gostaria de saber. E ao final, o learned, o que você aprendeu sobre isso. É um mini projeto. Se você já fizer um KWL ali, você já começou pequeno e eu tenho certeza que vamos despertar a curiosidade de mais gente e isso vai crescer.
Até mesmo para as escolas públicas, né, ou as escolas que não são integrais ou bilíngues, existem projetos online em que o aluno consegue trocar sem precisar se deslocar. Por exemplo, o custo de você ir para uma simulação ou debater um tema com uma outra escola. Então, escolas no Brasil, públicas e privadas, escolas no exterior em que você pode trocar muita informação, muita ideia, debater. Então, você pode também começar a pesquisar essas simulações online também, que é uma forma também de você conseguir, né, fazer uma simulação. Excelente. Acho que temos algumas dicas aqui de como começar, como fazer pequeno, como fazer grande. Então, a COP30 vai acontecer no Brasil, mas a transformação precisa acontecer em cada escola, todos os dias. Entender, sentir e agir. Esse é o movimento que pode fazer da educação um espaço mais presente e mais potente para cuidar do planeta e das pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês e participação de vocês. Muito obrigada a vocês que nos ouviram. Até o próximo episódio.